Olá, amados, mais uma vez trazendo um vídeo para a gente hoje com um tema discutir, né? Maria, a escolhida por Deus. Um tema interessante para nós, né? Podemos falar quantas curiosidades, quantas coisas boas nós temos aí para extrair de Maria, a mãe de Jesus, né? E eu trouxe aqui por que escolher Maria? Por que escolher Maria? O mundo tem tantas pessoas e Deus foi escolher Maria. Por que Deus escolheu Maria? A gente tinha que procurar sempre entender isso. Por quê? Porque nós tínhamos que tomar Maria como exemplo, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre a escolha de Maria, quem foi Maria, quem é Maria, né? Mas antes disso, eu não posso deixar de pedir aí o seu like, não posso deixar de pedir a sua inscrição no meu canal, né? Eu preciso crescer, eu preciso ir adiante, e para mim ir adiante eu necessito de você, necessito que você que está vendo meu vídeo aí agora, deixe o seu like ali embaixo, não é nada, e faça a inscrição, se inscreva no meu canal. Estou te pedindo para que a gente possa levar essas informações para muitas e muitas pessoas, né? Mas vamos ao tema. Maria, escolhida por Deus. Primeiro a gente vai conhecer Maria. Maria, quando foi escolhida por Deus, ela era uma jovem, mas a Bíblia fala que ela era uma jovem, ou só fala que ela foi escolhida por Deus? A Bíblia dá um detalhe sobre isso. Ele não fala, mas ela dá um detalhe. Fala que ela é jovem. Agora jovem pode ser até os 30 anos, né? Até os 30 anos é um jovem. Mas a Bíblia fala que ela, né, nesse período, ela estava comprometida com José. Ou seja, ela não estava casada, ela estava comprometida. Por que ela estava nem comprometida? Ela estava prometida pelos pais a José, né? Que comprometida é um noivado, não é isso? Que não deixava de ser, né? Mas ela estava prometida a José. Se ela estava prometida e não estava casada, é porque ela não tinha idade para o casamento. Não tinha idade para o casamento, por isso ela estava prometida. Quando ela tiver essa idade, iria se casar com José. Provavelmente ela tinha entre 15 e 16 anos, porque pelo que eu pesquisei, né, a idade era por volta de 17 anos para a moça se casar. Ela já podia ter a autorização de casamento por si só. Então, nesse período, antes disso, não podia. Então, significa que Maria, ela tinha entre 15 e 16 anos, porque ela já estava prometida pelos pais, né? Prometida é hoje, a gente fala, mas prometida a José. Então, ela era novinha, uma pessoa novinha. Agora, a pergunta que não pode falar, poxa, uma pessoa tão nova e Deus escolheu, por quê que Deus escolheu uma pessoa tão nova? Ele olha lá dos céus, olha para baixo, olha para a terra, ele vê um monte de gente, mas ele escolhe exatamente Maria. Algo estava em Maria que não estava nos outros. Aí nós precisamos ver um detalhe. Maria tinha uma prima. E essa prima, o nome dela era Isabel. Isabel era da tribo de Levi, era levita, era das filhas de Arão. E era casada com o sacerdote Zacarias. Ele era responsável por lançar incenso no templo. E então Maria era prima de Isabel, ou seja, a mesma família ali, né? Agora, Isabel e Zacarias também foram escolhidos, não para trazer o Salvador Jesus, mas para trazer o precursor, aquele que traz a notícia do Salvador. Foram os pais de João Batista, foram os pais de todos os profetas pregando. E eles foram privilegiados por serem o pai de João Batista. Indo além, porque Isabel era estéril, ela não podia ter filho, mas Deus concedeu
o milagre a Isabel. Aí eu faço a mesma pergunta. Por que que Deus escolheu Isabel? Tantas mulheres ali, e Deus escolheu Isabel, que é prima de Maria. Nós vamos ver aqui, ó, em Lucas. Lucas diz o seguinte com relação a Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 6. Pega a sua Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 6. Está escrito dessa forma: eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Falando de Isabel, eram justos perante Deus. Diante de Deus, eles eram as pessoas de exemplo, que eram exemplo, né? Andando sem repreensão, não tinha nada e ninguém que os acusasse de um erro, de um pecado, né? diante dos preceitos, diante da lei, da vontade de Deus. Então eles eram totalmente entregues, tanto Isabel quanto Zacarias eram entregues ao Senhor, né? Sem repreensão alguma. Ela era prima de Maria. Provavelmente Isabel sendo bem mais velha que Maria, que a Bíblia diz que Isabel, quando teve João Batista, já estava em idade avançada, né? Uma idadezinha alta, e Maria era nova. Tudo indica que Isabel passava tudo isso também para Maria. Por quê? Elas estavam juntas. Porque quando Isabel engravidou no 6º mês, Maria vai lá ajudar Isabel. Ou seja, eles tinham um relacionamento de parente bem próximo, porque ela sai para ajudar Isabel durante a sua gravidez. Isabel, com certeza, passava toda a educação cristã, de Deus, vou dizer cristã, né? Porque é da nossa época, mas a orientação de Deus a Maria. Então, como Deus viu isso, tudo em Isabel, imagina o que Deus viu em Maria. Porque se Isabel era daquela forma, ele trouxe João Batista, imagina quem trouxe o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Como era Maria? Maria é um exemplo para o jovem, 15, 16 anos, um exemplo para dedicação na casa do Senhor, na obra do Senhor. Todo mundo pode ser feliz. Você não precisa, a felicidade para mim está sair nas baladas, a felicidade para mim está sair com os colegas, a felicidade para mim está na roda de amigo, no samba, a felicidade para mim é ir para a praia, curtir a minha vida. Será que isso chama-se felicidade? Eu garanto que Maria era muito feliz na presença do Senhor. Muito feliz na presença de Deus. Exemplo para o jovem, exemplo para as mulheres. Depois nós vamos ver como Maria foi, como mãe, né? Como mãe. E Deus chega para Maria, o anjo, né? Chega para Maria e fala dessa forma para Maria. Está no capítulo 1, versículo 26 a 28. Maria, você foi agraciada. Na hora que Maria, o anjo chega para dizer a Maria que ela ia ter um filho do Deus vivo, que seria o Deus vivo. O anjo diz que ela foi agraciada. O que é ser agraciada, amados? Ser agraciada é você ser recompensada por aquilo que você faz, por aquilo que você fez. Vou trocar o nome, você foi premiada. Por que eu fui premiado? Por tudo aquilo que você faz. Você lembra quando Deus olha, conversa com Satanás e fala: você viu meu servo Jó? Como é justo, né? Deus, quando você vê esse versículo, te deixa a impressão que Deus fala com Satanás orgulhoso dos procedimentos de Jó. Ele fala: como é justo, está vendo meu servo?
Aí até Deus permitiu que Satanás o tentasse e não derrubou Jó. Então Deus vê com orgulho aquele movimento que Jó faz de dedicação. E assim ele viu em Maria. Com 15, 16 anos ele vê isso em Maria. Ele olha para Maria e sente prazer em ver uma adolescente inteiramente dedicada à obra de Deus. Inteiramente dedicada. Se entregue na obra de Deus. E Deus se fica maravilhado, né? Até a palavra fugiu. Deus fica maravilhado com aquela atitude de Maria, com aquela ação de Maria, com aquela dedicação de Maria, e a escolhe. Ela torna-se agraciada, ela é escolhida pelaquilo que ela é, para ser a mãe de Jesus. Por isso, quando ela encontra com Isabel no 6º mês de João Batista, ela vai ao encontro de Isabel para ajudar Isabel. Recebe logo uma revelação divina pelo Espírito Santo. Bendita és entre as mulheres. Olha, bendita és entre as mulheres. Porque de todas as mulheres, Deus viu somente a qualidade de ser mãe do Salvador em Maria. Isso é bendito, é maravilhoso. Maria tem que ser exemplo. Maria tem que ser exemplo para as mulheres da igreja, na dedicação, né? E no amor. No amor. Quando Cristo nasce, Maria ali tem o amor de mãe. Você imagina quanto sofrimento foi para Maria quando ela via Jesus sendo maltratado. Porque Ele é o Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso. Jesus era Deus Todo-Poderoso, Jesus tinha que passar por aquilo. Mas o coração de mãe, você entende como é que é, a dor. Ela esquece tudo, ela só pensa assim, eu sou a mãe dele. E quanto aquela mulher sofreu ao ver o seu filho, embora tendo todo o conhecimento divino de que aquilo era necessário para a remissão dos nossos pecados, para nós ouvirmos como Salvador, e ela ouvia como filho. Por isso Jesus fala assim, ó, mulher, eis aí o teu filho. Que Jesus via ela sofrendo. Jesus via ela sofrendo como mãe. E Jesus vai consolar ela. Eis aí o teu filho. Porque o projeto de Cristo era aquele ali, morrer na cruz para nos salvar. Maria sabia, tinha plena convicção e conhecimento disso. Mas o coração que batia no peito dela era o coração de mãe também. Por isso ela sofria. Ela andou com Jesus, ela participou dos milagres de Jesus. Mas mãe é mãe. A única coisa que a gente pode dizer nesse momento é que todas as mulheres deveriam seguir o exemplo de Maria. Todas. Dedicadas, né? Felizes na presença de Deus. A felicidade não é só se divertir nas baladas. A felicidade é estar com Deus. E ali estava Maria, disposta a estar sempre na presença de Deus. Isso que é importante, amados. Jovem, você que é jovem, olha lá o exemplo de Maria. Não só Maria, hein? Timóteo era um garotinho quando o apóstolo Paulo o chamou para o trabalho missionário, para o trabalho dedicado a Deus, e ele se entregou também, Timóteo. Né? E Maria foi chamada de bem-aventurada, ou de feliz, bem-aventurada, feliz seja você em Deus. Quantas bem-aventurado o homem, que isso, que aquilo, tantas bênçãos traz chamando de bem-aventurado. Feliz é o homem, né? Então a felicidade está em Deus, a felicidade está em Cristo, a felicidade está em servir ao Senhor com amor, com dedicação, de todo o coração, todo o coração. Que Maria seja para nós um exemplo de mulher, né? Um exemplo de mãe, um exemplo de família, né? Um exemplo de serva. Ela foi uma serva do Senhor, cumpriu o seu papel, cumpriu tudo aquilo que Deus tinha colocado na vida dela, corretamente. E ela
merecedora desse privilégio de dar a luz ao Filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos estudar mais, meditar mais, conhecer mais a vida de Maria, né? Não só dela, quantas mulheres ali no Novo Testamento e no Velho Testamento também foram mulheres guerreiras na presença de Deus, né? Olha, uma lá no Novo Testamento é Dorcas. Dorcas era uma viúva, ela fazia encontros na casa dela. E quando ela morreu, quando ela faleceu, ela era tão querida ali naquela comunidade por todos, e foi um alvoroço. As pessoas corriam para lá, corriam para cá e foram atrás de Cristo. Olha, ela morreu, Cristo veio, né? Então, para você ver qual era a importância de Dorcas, uma mulher guerreira também na presença de Deus. E tantas outras mulheres, né, que foram ali guerreiras na presença de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala, eu falei de Timóteo, mas o apóstolo Paulo fala da mãe de Timóteo, da avó de Timóteo, essas mulheres de fé, viveram na presença do Senhor, com todas as adversidades, com todas as perseguições, né? Não se deixaram se abalar, mas permaneceram firmes na presença do Senhor. E é assim que nós temos que seguir, amados. Os dias são difíceis, as profecias relatadas da Bíblia estão acontecendo, o dia do Senhor se aproxima para nós e nós temos que estar atentos. Temos que estar cada dia mais dedicado na obra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê paz, saúde, que Deus nos dê o seu amor, né? E que muitas bênçãos venham sobre nós. Amém?